Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o último capítulo, capítulo 16. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 9 até o 14. Está escrito assim: Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Amados, esse capítulo 16 de Marcos, aqui, o final desse evangelho, fala sobre a ressurreição de Jesus. E eu acho interessante isso daqui, porque pessoas que caminharam com ele, viram ele ressurreto, foram avisar os outros e os outros não creram. Não creram em Maria Madalena, depois não creram naqueles 2 discípulos, quando a gente vê em outro evangelho, aqueles que estavam a caminho de Emaús e viram Jesus ressurreto, voltam, contam, e a palavra diz que os discípulos não creram. Mais tarde, quando Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, Jesus censurou, repreendeu eles por causa da incredulidade e da dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ele ressurreto, o Cristo ressurreto. Amados, quando eu vejo isso, por que será que Jesus, a palavra censurou-lhes ali, foi enfático, né, com os seus discípulos? Porque Jesus havia ensinado, Jesus havia falado, Jesus havia deixado claro que era necessário que ele sofresse, morresse, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Amados, a ressurreição de Cristo Jesus é o ponto-chave do evangelho. É por isso que Jesus censurou aqueles discípulos, a incredulidade deles. Por que que eles não creram que Jesus ressuscitou? Por que vocês não creram que eu ressuscitei? Amados, a nossa crença no Evangelho é exatamente a crença na ressurreição de Cristo Jesus. Essa é o ponto-chave do Evangelho. Se nós não entendermos isso, nós temos uma crença vã. Se nós não compreendermos a ressurreição, a importância da ressurreição de Cristo Jesus, então nós não entendemos nada sobre o Evangelho. Quero ler um texto aqui com os irmãos que hoje eu quero compartilhar sobre isso, sobre a importância de nós entendermos a ressurreição de Cristo Jesus. Nós comemoramos a Páscoa no final de semana passado, que fala sobre o quê? A ressurreição de Cristo Jesus. E é exatamente o ponto-chave, o cerne, o fundamento do Evangelho. É a ressurreição de Jesus. Por quê? Não foi uma ressurreição comum, não foi como a ressurreição de Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos, mas iria morrer de novo. Não foi como a ressurreição de outras pessoas na Bíblia que nós vemos que ressuscitaram. Quando nós vemos lá no Antigo Testamento ainda passagens que relatam a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, por exemplo, ressuscitou ali, tinha morrido, ressuscitou, mas não é esse tipo de ressurreição. A ressurreição de Jesus é para que ele ressuscitasse e nunca mais morrer, para nunca mais morrer. Ele ressuscitou para concluir uma obra de salvação, de redenção. Eu quero mencionar com os irmãos aqui, quero ler com os irmãos esse texto de Romanos no capítulo 10 para nós entendermos a profundidade da ressurreição de Cristo Jesus, para nós entendermos que a ressurreição é o cerne do evangelho. É por isso que quando nós falamos, eu creio na obra de Cristo Jesus, eu creio na morte de Cristo Jesus, mas não é na morte
que está o cerne do evangelho? É exatamente na ressurreição, porque é na ressurreição que ele venceu a morte. Então eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, só para nós entendermos um pouquinho mais sobre a ressurreição de Jesus. Lá em Romanos 10, no versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo escreve assim: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. A justiça que vem da lei é assim: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: o que a justiça que vem da fé nos ensina? Não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? Ou seja, o que a justiça que vem da fé diz, ensina, prega? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja que o que nós precisamos crer, amados? Crer, confessar que Jesus ressuscitou dos mortos, que Deus ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Este é o fundamento do evangelho. Por isso que o evangelho não questiona. Quando o apóstolo Paulo cita, é uma passagem lá do Antigo Testamento, e quando o apóstolo Paulo cita, dizendo assim, ó, a justiça que vem da fé não vai questionar quem que vai subir ao céu e depois descer ao abismo, ou seja, quem que vai fazer uma obra completa de redenção, porque é essa obra que Jesus fez, quem que vai estar no céu, descer ao abismo, para daí subir, ressuscitar dentre os mortos. A justiça que vem da fé não questiona isso, por quê? Porque crê que Jesus fez isso. Jesus veio, desceu até o abismo, cumpriu, completou a sua obra, venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. E é na ressurreição de Cristo Jesus que está o poder da vida. O poder da vida está na ressurreição, não na morte. A morte de Jesus Cristo trouxe o perdão para os nossos pecados. Isso você lê em Romanos 4:25. A morte de Jesus Cristo trouxe o perdão para os nossos pecados, mas a ressurreição trouxe a nossa justificação. O que é a nossa justificação, amados? É a regeneração, a nova vida. O estarmos diante de Deus aceitáveis por causa da nova vida, a vida da ressurreição. Então é na ressurreição que está a vida, não é na morte de Jesus. Ele precisou morrer porque a morte simboliza o quê? Jesus tomou sobre si todo o pecado. O salário do pecado é o quê? A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então Jesus precisou morrer para que o pecado recebesse o seu salário. Aquele que nunca pecou se tornou pecado em nosso lugar, para que o pecado recebesse o seu salário, que era a morte. Mas a ressurreição de Cristo está a vitória sobre a morte e a vida. Ou seja, é na ressurreição que nós recebemos a vida. Esse é o fundamento do evangelho. É por isso que Jesus censurou aqueles discípulos. Como que vocês não acreditaram na minha ressurreição? Por quê? Porque é na ressurreição que está a fonte da vida. É na ressurreição de Cristo que está o âmago do evangelho, o cerne do evangelho. É quem crê que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos será salvo, que nós lemos aqui em Romanos. Amados, isso é muito importante. Muitas vezes nós levamos um cristianismo sem considerar, sem analisar, sem tomar consciência do poder da ressurreição de Cristo Jesus. Eu escrevi um plano devocional para quem tem um aplicativo da Bíblia, amados. Tem um plano devocional nosso que é o poder da ressurreição. Depois, se você quiser fazer, é um plano de 7 dias. Se você tem um aplicativo da Bíblia e o Version, nós somos parceiros de conteúdo lá na YouVersion e nós temos esse plano devocional, o poder da ressurreição.
Por quê, amados? Porque é na ressurreição que nós recebemos vida. É na ressurreição que nós somos justificados. É por causa da ressurreição de Cristo que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Ah, amados, que eu e você nós possamos aprender mais sobre a ressurreição, aprender mais sobre o poder da ressurreição, porque a nossa fé na ressurreição, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que o Cristo crucificado, para nós, ele não simboliza nada, no sentido de muitas pessoas amam, né, a parte da crucificação de Jesus. Olha o quanto ele sofreu por nós, o quanto ele fez, mas a obra não foi concluída na sua morte, foi concluída na sua ressurreição. É na ressurreição que está o poder da vida. Quando eu falo Cristo crucificado, amados, é essa idolatria que às vezes tem com literalmente aquele crucifixo do Cristo ali crucificado. Não, a cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Ele não está na cruz. A cruz foi uma parte do propósito dele, mas a cruz inclui a sua ressurreição. É por isso que Jesus censurou a incredulidade e a dureza de coração dos seus 11 discípulos. Como que vocês não acreditam que eu ressuscitei? Se eu primeiro ensinei vocês, falei para vocês que eu iria ressuscitar, e se é exatamente na minha ressurreição que está o poder da vida, o poder do evangelho, como que vocês não acreditam? Amados, que eu e você, nós possamos aprender mais sobre a ressurreição, sobre o poder da ressurreição. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, fala assim, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, amados, o mesmo Espírito, o mesmo, não é outro, não é diferente, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele habita em nós e ele dá vida, ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Porque o nosso corpo, esse corpo aqui como nós o vemos hoje, ele morrerá. Ele não é eterno, ele não vai herdar o reino de Deus. Esse corpo aqui não. Mas veja que há tanto poder na ressurreição que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o Espírito Santo que habita em nós. Ele vai vivificando e dando vida para que nós vivamos em completa liberdade. Liberdade do domínio do pecado, liberdade de enfermidades, porque isso inclui, amados. E muitas vezes nós nos acomodamos e aceitamos demais as coisas. E há um poder na vida da ressurreição que nós precisamos tomar posse, que nós precisamos crer, que nós precisamos declarar sobre a nossa vida, que nós precisamos confiar. Ah, Senhor, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em mim e vivifica até mesmo o meu corpo que é mortal. Ou seja, eu não preciso viver escravo do pecado. Por quê? Porque eu sou livre, porque o Espírito vivificante habita em mim. Ah, amados, nós precisamos assumir essa vida, a vida da ressurreição. Precisamos crescer no conhecimento dessa vida. Lá em Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ou seja, a ressurreição de Cristo não é algo que é só para Ele, traz benefícios para nós. Nós fomos ressuscitados com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados, nós estamos assentados. Veja que é uma posição de descanso, de confiança. Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a gente precisa mudar um pouquinho a nossa maneira de viver. A gente enxerga as coisas de uma maneira muito natural. A gente acha que a realidade é aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Ah, eu estou aqui sentada numa cadeira, a minha Bíblia está aqui aberta na minha frente, eu tenho livros aqui à minha frente, eu tenho uma garrafinha de água. Isso é natural, isso é o que eu vejo. Amados, tudo isso vai passar. Nada disso é eterno, tudo isso vai acabar. Mas a nossa vida com Cristo, a vida da ressurreição, é eterna.
Amados, nós precisamos aprender a ver com os olhos do Espírito e a viver a partir dessa vida. Nós já estamos assentados, nós não seremos um dia, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Temos tudo em Cristo Jesus. O que nós precisamos é entender e permanecer nesse local onde nós temos tudo. Absolutamente tudo o que precisamos. Por que não desfrutamos? Porque saímos desse local. Porque é em Cristo que nós temos tudo. É na vida da ressurreição de Cristo Jesus que nós temos tudo, que nós somos mais do que vencedores, que nós somos capacitados, instruídos, ensinados, fortalecidos, ungidos. É em Cristo e não desfrutamos porque muitas vezes não cremos. E veja que Jesus censurou o quê? A incredulidade dos discípulos. Amados, que eu e você, nós possamos abrir mesmo o nosso coração para crer plenamente na vida da ressurreição. E a fé, amados, essa confiança, ela vai aumentando à medida que nós vamos crescendo no conhecimento. A fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo Jesus. Precisamos mergulhar nas Escrituras, como eu sempre menciono com os irmãos, principalmente as cartas. Por quê? Porque as cartas é a explicação completa da vida da ressurreição. Deus usou a vida do apóstolo Paulo, principalmente as cartas paulinas. Deus usou a vida do apóstolo Paulo para esclarecer toda a vida da ressurreição, como nós viveríamos. São nessas escrituras que nós encontramos que todo aquele que recebe a dádiva da justiça, que recebe a imensa provisão da graça de Deus, vai reinar em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amados, que eu e você nós possamos crescer nesse entendimento. A vida da ressurreição, é na ressurreição que está a vida. Por isso que Jesus censurou aqueles homens. Como é que vocês não acreditam? Vocês têm que acreditar. Por quê? Porque a ressurreição, a minha ressurreição, como se Jesus estivesse dizendo, a minha ressurreição é o cerne da pregação do Evangelho. É o fundamento da pregação do Evangelho. Todo aquele que crer na minha ressurreição, ou seja, todo aquele que crer que eu ressuscitei dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Amados, que eu e você, nós possamos nos aprofundar, e eu quero encorajar os irmãos. Se aprofundem no estudo sobre a ressurreição. Para os irmãos que têm o aplicativo da Bíblia, aqueles que não têm, baixem Bíblia e o Version, baixem esse aplicativo. É uma bênção, tem tantos planos devocionais, tantos colaboradores ali, cooperadores que colocam seus planos devocionais ali, fora todas as versões da Bíblia. Às vezes nós queremos ler, não temos todas as versões da Bíblia em papel. Ali tem várias versões da Bíblia para nós compararmos textos. Baixem o aplicativo, os irmãos que não têm, eu encorajo, façam esse plano. O poder da ressurreição. Amados, a nossa vida está na ressurreição de Cristo Jesus. O cerne do Evangelho está na ressurreição de Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso para viver isso. Para viver essa vida. Lá em Colossenses diz, agora que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto. Coloquem a mente de vocês nas coisas do alto. Ou seja, parem de viver de uma forma natural. Parem de analisar a vida de uma forma natural, raciocinando apenas intelectualmente. Parem com isso. Vivam de forma sobrenatural, espiritual, porque vocês já ressuscitaram com Cristo Jesus. É na ressurreição de Cristo que está a vida de vocês. É na ressurreição de Cristo que está a nossa salvação. Amados, que eu e você nós entendamos isso. E em nome de Jesus, comecemos a viver. É por isso que a gente precisa, amados, ter entendimento ao estudar a palavra de Deus. Sabe quando a palavra nos ensina, o apóstolo Paulo escreveu isso para Timóteo, para que ele deveria ser um obreiro aprovado, que maneja corretamente a palavra de Deus, que sabe discernir a palavra de Deus. É por isso, amados, porque quando nós estudamos, por exemplo, o Antigo Testamento, sem o entendimento da nova aliança, sem o entendimento da ressurreição de Jesus, nós achamos que nós estamos lá.
na antiga aliança. Veja o texto que nós lemos ali de Romanos capítulo 10. Iniciou o texto, depois você lê com calma. Romanos 10, do 5 até o 11 que eu li. Fala assim que Moisés descreve a justiça da lei dessa forma: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, a justiça estabelecida lá na antiga aliança é diferente da justiça estabelecida pelo evangelho, pela obra de Cristo Jesus. Por isso que a gente precisa, amados, compreender as escrituras, encontrar Cristo no Antigo Testamento, porque eu sempre falo, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todas as escrituras revelam Cristo. Só que Cristo ali está tipificado em muitas histórias, em muitas tipificações, em coisas naturais, terrenas que aconteciam, mas tudo apontando para o quê? Para Cristo. O cordeiro que era morto pelos pecados, apontando para quê? Para Cristo. Quando alguém ia até o sacerdote, pecou, e ia até o sacerdote levando um cordeiro para a remissão dos seus pecados, para o perdão dos seus pecados. Não era uma remissão completa, não podia ter uma remissão, a palavra fala isso. Por isso que era de ano em ano, eles tendo que fazer aquelas ofertas pelo pecado. Mas quando aqueles homens, aqueles judeus levavam o cordeiro e apresentavam ao sacerdote, que representava Deus, para ser sacrificado pelos seus pecados, o sacerdote analisava o que? A pessoa ou o cordeiro? Era o cordeiro que precisava ser sem mácula. Era o cordeiro que precisava ser perfeito. Não podia ser um cordeiro machucado, um cordeiro que já estava muito envelhecido. Não, tinha que ser um cordeiro perfeito. Era o melhor. O cordeiro perfeito é que o sacerdote analisava e dizia: esse cordeiro está de acordo com a lei para ser sacrificado pelo seu pecado. Ou seja, isso apontando para quê? Para Cristo. Quando Deus olha para nós, ele olha para quem? Para nós? Se ele olhasse para nós, nós estávamos fulminados. Mas ele olha para Cristo. Cristo foi o cordeiro perfeito, sem mácula, que morreu em nosso lugar, que levou o nosso pecado e que ressuscitou dos mortos. Ele não permaneceu preso à morte. A morte não teve domínio sobre Cristo Jesus. Ele ressuscitou e ao ressuscitar, ele deu vida para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que crê que ele de fato é o Cordeiro perfeito, que tomou o nosso lugar, que nos substituiu, que levou todo o peso da morte sobre si, porque o salário do pecado é a morte. Jesus é esse Cordeiro perfeito. E ele ressuscitou. E é na ressurreição de Cristo que nós recebemos vida, e vida completa, e vida abundante. Amados, que eu e você, nós possamos viver a vida da ressurreição. Que nós possamos depositar toda a nossa confiança na ressurreição de Cristo Jesus. A obra que ele fez foi completa, está consumada. Nós podemos e devemos desfrutar por meio da fé a vida da ressurreição. Em nome de Jesus, é uma vida completa, uma vida abundante. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus olha através de Cristo. Quando ele olha para mim e para você, ele olha através do sangue de Jesus. Então, nós podemos viver a nossa vida em paz, em descanso. Mas eu não sei você, mas quando eu paro e penso nisso, isso exulta, meu coração pula de alegria. E quanto mais eu aprendo sobre isso, mais eu quero me render e me dedicar a Deus. Tem gente que diz que uma mensagem dessa faz as pessoas pecarem. Então você pode viver de qualquer jeito porque Cristo Jesus já fez tudo. É impossível. A graça genuína é o que eu mencionei em outro devocional aqui essa semana, falando sobre os enganos. Um dos enganos do final dos tempos era a graça que não transforma. Toda essa graça, porque esse poder da ressurreição, a vida está na ressurreição, é a graça de Deus para nós. Toda essa graça tem um poder capacitador. Isso está lá em Tito 2, 11 e 12. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça nos ensina, nos capacita a viver de maneira santa, justa, reta. Amados, que eu e você nós possamos mergulhar no ensino
das Escrituras, que eu e você possamos crescer no entendimento do poder que há na ressurreição de Cristo Jesus e desfrutarmos dessa vida completa, abundante, poderosa, que é a vida da ressurreição. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino, obrigada pela tua mensagem. Pai, que eu e os meus irmãos, nós tenhamos um coração sempre rendido para receber plenamente o poder da sua ressurreição. É pela fé que nós vivemos tudo isso, é crendo, é confiando, tudo já está feito e nós podemos receber tudo isso por meio da fé. Nos ajuda nisso, Pai. Nós não queremos ser incrédulos, não queremos ter um coração endurecido. Nós queremos receber plenamente a sua justiça que vem da ressurreição, da sua ressurreição. O Senhor venceu a morte. O Senhor estabeleceu um novo modelo de vida para nós, e vida completa e vida abundante. Que eu e os meus irmãos possamos entender isso e receber isso por meio da fé. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Abre os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento. Por favor, queremos ver com os olhos do Espírito, queremos ver com os olhos da fé, queremos ver por meio da sua vida, como o Senhor vê. Nos ajuda nisso, nos ajuda a compreender o poder da ressurreição. Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.